Bem, então, boa tarde a todos. Bem-vindos aos inscritos, convidados e os meus parceiros, nesse caso aqui, representando está o Arthur Roberto Capella Giannatácio, representando o LEER, a doutoranda Adriana Terra, e a nossa convidada, Carolina de Campos Melo, a quem eu dou boas-vindas e agradeço desde já a sua participação no fórum. Aqueles que nos assistem aqui pela primeira vez, eu gostaria de informar que este é o 4º ano do fórum, e sendo esta, então, a última palestra do ano de 2023. Todas as palestras são gravadas e, posteriormente, disponibilizadas no YouTube do Departamento de História da FEFELESH USP. Há um projeto de publicação de todas as palestras, numa coleção que leva o título, né, deste programa de genocídio e crimes contra a humanidade, que está sob análise da editora Perspectiva, possivelmente será, então, a nossa editora a partir de 2024. Então, eu passo a palavra ao Arthur, que vai ser aqui o nosso mediador, e apresentando, então, a professora doutora Carolina Campos Melo, a quem eu agradeço mais uma vez, e é um privilégio tê-la conosco, principalmente tratando de um tema tão importante como este, sobre a ditadura militar brasileira. Arthur, então, com a palavra, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Professora Maria Luísa Tucci Carneiro, muito obrigado pela abertura, pelas palavras. Então, hoje a gente contamos com a honrosa participação da professora Carolina de Campos Melo, que vai tratar sobre o tema de crimes contra a humanidade durante a ditadura militar brasileira. A professora Carolina de Campos Melo é professora do programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos da mesma instituição. Advogada da União, foi também assessora e membro do Comitê de Relatoria do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, doutora em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre em Direito pela PUC-Rio. Professora Carolina de Campos Melo, a palavra é sua. Eu, nesse meio tempo, vou compartilhar a sua apresentação. Muito obrigado, mais uma vez, em nome de todos os organizadores, pela participação hoje no fórum. Muito obrigada, professor Arthur. Obrigada, professora Maria Luísa, Adriana. Uma alegria estar aqui no Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Tenho participado, junto ao Instituto de Relações Internacionais, do projeto de extensão em relação à Comissão Nacional da Verdade, e atribuo essa participação, uma das razões do convite para estar aqui, e a possibilidade de participar em mais uma das atividades da Universidade de São Paulo. Bom, a provocação que me foi feita hoje com o tema, né, em especial pelo encerramento das atividades do ano de 2023, me é particularmente importante, cara, por algumas razões, né? Acho que, como o próprio professor Arthur colocou, eu trabalhei na própria Comissão Nacional da Verdade, parte da minha exposição tem a ver com essa discussão, mas é bem anterior a isso, né? Eu fiz o meu doutorado na UERJ sobre o direito à verdade antes da Comissão Nacional da Verdade ser instituída, e um dos objetivos da Comissão Nacional da Verdade é exatamente discutir o direito à verdade histórica e à memória no Brasil. Portanto, o que eu gostaria de adiantar a vocês, talvez já para minha conclusão, é que grupos como esses, né, grupos permanentes de estudo e de diálogo sobre crimes contra a humanidade, são fundamentais para o debate sobre a violência no presente, a violência no passado e a sua persistência. E parte disso vai ser o que eu vou trabalhar aqui com vocês nessa tarde. Bom, Arthur, se você puder ir passando, eu agradeço. Eu pretendo dividir essa apresentação em 3 momentos, saudando todos os presentes e me colocando desde já à disposição para um diálogo em relação a isso. Meu pressuposto aqui é entender que o importante paradigma da anistia de 1979 tem dialogado, desde então, com diversas iniciativas que pressupõem que a democracia deve conviver com a ideia de responsabilidade. A Comissão Nacional da Verdade foi um importantíssimo capítulo dentro desse contexto, mas a gente chega hoje a uma nova dimensão, que é discutir ditadura militar
na perspectiva de crimes contra a humanidade. A comissão certamente contribui para isso, mas existem outras iniciativas institucionais, da sociedade civil, que também contribuem para esse novo marco. Portanto, aqui, a conclusão, já adiantando a vocês, é que a ideia de responsabilidade não é nova, mas a ideia de uma perspectiva dessa responsabilidade sobre o prisma dos crimes contra a humanidade é mais recente ao debater democracia no Brasil. Pode passar, por favor. Bom, então, nesse aspecto, a ideia de democracia e responsabilidade, ela não é propriamente nova, né? A gente tem o processo de reabertura do processo da ditadura militar de 1964, muitos assim a chamam de ditadura civil-militar, mas o regime de exceção que surge em 1964 e dura formalmente até 1985. 1979, portanto, é um passo relevante na chamada reabertura gradual para a democracia no Brasil. Essa anistia de 1979, ela não é só um marco para 1979, mas ela tem perpassado todo o processo de democracia ou de democratização permanente do Estado brasileiro, e a gente vai entender como isso chega nos dias atuais. Portanto, a gente tem, desde o processo de abertura, ou mesmo desde o processo ainda de ditadura, a tentativa de responsabilização por violações cometidas durante o regime de exceção, né? Seja por iniciativa de familiares, seja pela própria iniciativa no processo da própria lei de anistia, que é o processo de confecção do Brasil Nunca Mais, considerado o mais importante projeto de responsabilização ou de responsabilidade da sociedade civil em todos os modelos de justiça de transição no mundo. O Brasil Nunca Mais é, portanto, um marco importante, não institucional, mas é um marco dentro da ideia de responsabilidade em relação aos crimes, aos abusos, que a gente vai ver depois se torna uma demanda de política de Estado em relação à ditadura militar. Em 1988, nós temos, no processo da Constituição Federal, apenas no artigo 8º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, uma referência à ideia de anistia àqueles que teriam sido perseguidos no período de 46 a 85. É interessante perceber como o processo constituinte ele é chamado por uma emenda constitucional que reconhece a própria anistia, mas ele tem poucas referências, inclusive o professor Pedro Dalari levantou um trabalho muito interessante de doutorado sobre a questão da anistia no processo constituinte. Mas me parece relevante entender que, por mais que não expresso no texto constitucional o debate sobre anistia, responsabilidade e democracia, né, toda a Constituição, na verdade, é o resultado desse processo. Nós demoramos, de 85 até 1995, 10 anos para termos a primeira iniciativa de responsabilidade por, no caso, primeiramente, mortos e desaparecidos do regime, em decorrência da atuação do regime militar. A criação, pela Lei 9140, o reconhecimento de um anexo com o nome, né, dos mortos e desaparecidos, mas também a inauguração de um procedimento, que é um procedimento que vem a ser institucionalizado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Hoje volta, né, a tônica, uma vez que no dia 30 de dezembro do ano passado, a comissão foi extinta pelo governo Bolsonaro, e hoje se retoma o debate sobre a recriação, refundação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, em especial diante de uma série de obrigações internacionais que o Brasil tem de busca dos mortos e desaparecidos, o que não se extingue com a finalização do seu trabalho no dia 30 de dezembro do ano passado. Nós temos também um importante capítulo, que é a inauguração da Comissão de Anistia vinculada inicialmente ao Ministério da Justiça, que tem por objetivo buscar a reparação por perseguição política. Quer dizer, um novo capítulo bastante importante sobre o legado da ditadura militar, uma vez que, além dos importantes casos de mortes e desaparecimento, a Comissão de Anistia abre um capítulo também em relação à tortura, perseguição nas universidades, perseguição no meio sindical, perseguição no meio militar,
perseguição no mundo do trabalho e uma série de outras dimensões que têm bastante impacto da ditadura na história brasileira e, obviamente, as repercussões até hoje daqueles que foram impactados pela perseguição do regime militar. É interessante pensar que em 2007, nos trabalhos da Comissão de Anistia, é que surge o primeiro debate puxado, à época, pelo ministro Tarso Genro e com o Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, que foi um grande seminário sobre responsabilização dos agentes estatais e começa-se a discutir, portanto, é o grande cenário para que a gente tenha a propositura de uma ação por parte da Ordem dos Advogados da Seção Federal, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 153 perante o Supremo Tribunal Federal. É nesse marco que nós temos uma decisão, que eu vou mencionar mais adiante, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a essa lei de anistia, o que acaba conferindo ainda mais garras para essa própria lei de 1979. Nós também temos, além desses marcos que eu acabei de mencionar, nós temos, finalmente, né, agora nós vamos ter, no ano que vem, 10 anos do relatório final, mas nós temos a instituição da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, ela, portanto, vem depois de bastante tempo do processo de reabertura democrática. A diferença de outros países, isso acontece algumas décadas depois. A diferença de alguns países vizinhos, isso acontece por uma lei e não por um decreto, o que conferiu à Comissão Nacional da Verdade poderes que um decreto não poderia fazê-lo. A Comissão Nacional da Verdade é instituída no contexto do grande e importante plano, né, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, e um debate gigantesco que ocorre entre o Ministério da Defesa e a Secretaria de Direitos Humanos, à época o ministro Paulo Vanucchi, sobre o escopo dessa comissão, que é a Comissão Nacional da Verdade. Essa Comissão Nacional da Verdade é o ponto que eu vou agora me debruçar, chamando a atenção que isso não é sucessivo, nós temos uma série de iniciativas, que eu vou inclusive tocar um pouco mais à frente, que é a atuação do Ministério Público Federal, num primeiro momento, em relação à responsabilidade dos agentes públicos na seara civil e administrativa, e uma série de ações, mais de 50 ações penais que foram propostas pelo Ministério Público sob a tônica, sob a perspectiva do cometimento de crimes contra a humanidade. Eu não poderia deixar de, portanto, localizar a Comissão Nacional da Verdade, localizar o debate sobre crimes contra a humanidade dentro dessa rubrica de responsabilidade. Parte dos argumentos que eu vou aqui expor, eu acabei escrevendo com o André Saboia, que foi secretário executivo da Comissão Nacional da Verdade, um artigo sobre responsabilidade no novo marco da reconciliação nacional. Parte desses argumentos nós exploramos lá, mas eu gostaria de abrir para a questão mais do crime contra a humanidade, que não foi o objeto desse artigo. Pode passar, então, por favor. Quando a gente fala da Comissão Nacional da Verdade, eu gostaria de ter alguns momentos, assim, para a gente entender da onde a comissão veio, para onde a comissão foi, no que se refere a crimes contra a humanidade. E eu já adianto a vocês que o debate sobre crimes contra a humanidade na ditadura militar não é um debate que surge no Programa Nacional de Direitos Humanos. Não é um debate nos primeiros momentos da Comissão Nacional da Verdade, mas é um debate importante na conclusão, na elaboração do relatório e na conclusão dos trabalhos da CNV. Então, eu quero, com isso, abrir um pedaço da apresentação mostrando como a Comissão Nacional da Verdade se localizou dentro de um debate internacional, mas, por outro lado, contribuiu muito para um debate internacional sobre crimes contra a humanidade. Eu sempre tenho essa perspectiva na condição de professora de Direito Internacional, de entender como o direito internacional ele orienta muito da realidade, da institucionalidade, da legalidade dos Estados, mas, por outro lado, como esses Estados também contribuem para a constituição desse campo normativo internacional. E, no nosso caso, a Comissão Nacional da Verdade, eu tenho convicção que assim o fez, por algumas razões eu vou explorar agora. Então, no primeiro momento, a gente vai falar desse marco inaugural, que é o marco teórico da Comissão Nacional da Verdade, onde não consta o crime contra a humanidade,
A gente vai falar de uma definição institucional que foi o que percorreu os 2 anos e 6 meses dos trabalhos da CNV. No relatório final, como aparecem os crimes contra a humanidade, como vêm as fontes, da onde, quais os limites, quais os alcances, quais os impactos dos crimes contra a humanidade nas recomendações da Comissão Nacional da Verdade, e o impacto mais no final, que eu chamo de diálogo pós-CNV, que é o impacto que os trabalhos da CNV têm na própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, em relação ao primeiro momento, Arthur, a gente já pode passar, por favor? No primeiro momento, vejamos, a gente tem um programa, né, o Plano, né, Nacional de Direitos Humanos, a gente tem a constituição de um grupo de trabalho junto à Casa Civil, que formula o projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. Uma Comissão Nacional da Verdade que, por um lado, bebe de várias experiências anteriores de comissões da verdade, né? Então, o Brasil, ao criar a Comissão Nacional da Verdade, dialoga com essas experiências, dialoga com o que uma Comissão da Verdade pode dizer ou deixa de dizer, mas, por outro lado, também é uma comissão que muito herda de outras experiências, seja da sociedade civil, como o Brasil Nunca Mais, seja das comissões anteriormente instituídas, como eu mencionei, a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos e a Comissão de Anistia. Então, reparem que, quando é instituída a lei, a primeira aprovação foi na Câmara dos Deputados, depois da finalização desse projeto no âmbito do Executivo, isso vai para o Senado Federal e só tem uma alteração no projeto, que vem do Executivo. E essa alteração se chama colocar a referência normativa na lei da Comissão Nacional da Verdade sobre a lei de anistia. A única alteração foi a referência à lei de anistia de 1979. Reparem como a gente demora décadas da lei de anistia de 79 para o projeto de 2011, uma série de novas iniciativas, mas a anistia está no projeto da CNV. Isso tem um impacto inicial, mas isso tem um diálogo permanente nessa constituição dessa instituição sobre em que medida a lei de 1979 e a anistia conviveriam como uma nova forma de responsabilidade, que é o que chega à responsabilidade por graves violações de direitos humanos e, na redação final, como nós vamos ver, a questão dos crimes contra a humanidade. Então, reparem, o artigo 1º da lei nos diz muitas coisas. Nos diz que a finalidade dessa comissão é examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Reconciliação nacional é o termo de 1979, convivendo com o direito à verdade e à memória histórica consolidados nesse artigo 1º. É claro que o direito à verdade e à memória histórica não eram direitos aqui inaugurados, já existe naquele momento, uma larga experiência sobre o que é o direito à verdade. Como eu disse a vocês, a minha tese de doutorado foi sobre direito à verdade mesmo antes dessa referência, mas eu queria chamar a atenção de que o objetivo era examinar e esclarecer graves violações de direitos humanos. Se formos analisar toda a perspectiva da lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade, não existe nenhuma referência a crimes contra a humanidade. Existem 3 referências a graves violações de direitos humanos. E como justificar que, de 2011 para 2014, nós tenhamos ganhado tanto impacto para a questão dos crimes contra a humanidade, como o relatório final assim nos explora. E é parte disso que eu queria dividir com vocês hoje, nesse fórum tão importante de debate sobre crimes contra a humanidade. Bom, a comissão, portanto, ela nasce com um mandato normativo de referência, né? Existe um marco material, o que investigar, o que ela podia investigar, graves violações de direitos humanos, no marco temporal 46/88, e com marco espacial, que contemplava não só essas graves violações em território brasileiro, mas também no exterior, o que já faz da CNV, mesmo naquele momento inaugural, bastante distinto como Comissão da Verdade de outras experiências. Foi sob essa rubrica do marco temporal, espacial e, em especial,
e em especial espacial, que a comissão investigou violações cometidas em relação a brasileiros por representações diplomáticas no mundo inteiro, brasileiras em outros países, assim como foi sob esse marco que houve um capítulo especial sobre a Operação Condor, né, uma operação de terrorismo de Estado com países vizinhos, com a perspectiva de aniquilamento de opositores dos regimes. Dentro desse marco, eu não posso deixar de fazer referência que, no mesmo contexto de aprovação da lei que institui a Comissão Nacional da Verdade, a gente tem a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, que no primeiro momento, a meu ver, não faria tanta diferença nos trabalhos da CNV, mas se demonstrou absolutamente necessária, e em especial no diálogo com os militares, quando, por exemplo, houve um pedido de abertura das chamadas folhas de alterações. Folhas de alterações são os registros funcionais, né, dos militares. E depois de muitos debates nas consultorias jurídicas, não só a consultoria jurídica do Ministério da Defesa, mas das forças, com base na lei de informação, se chega à conclusão de que não eram informações privadas, né, aonde o militar tinha servido no determinado momento, em que organização, se ele tinha tirado férias ou não tirado férias naquele momento em que havia algo que o implicava, ou mesmo se ele tinha ganhado uma determinada condecoração, não era da vida privada. E foi com base na Lei de Acesso à Informação, como um marco normativo também inaugural, que a CNV teve acesso não só às folhas de alterações, mas os tribunais brasileiros, em especial o Tribunal Regional Federal aqui do Rio de Janeiro, disse não à tese de familiares de militares de que não haveria, que essas fichas, ou que essas folhas funcionais eram de caráter privado. Não, eram informações públicas e, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, deveriam ser entregues à Comissão Nacional da Verdade. Então, a gente tem esse momento, que eu estou chamando de momento 1, é um momento normativo, né? Um momento de criação da lei, quais são os aspectos da lei importantes para orientar esses trabalhos. Dia 1 da comissão já passa a ser o que eu chamo de momento 2, né? Então, pode passar, por favor. O que significa esse momento 2? Logo depois, nesse momento eu não estava na Comissão Nacional da Verdade, o que eu vou dizer agora é mais pela leitura dos jornais e lembrando das polêmicas anteriores. Todo o debate que havia ocorrido entre o Ministério da Defesa e o Ministério dos Direitos Humanos para a constituição da Comissão Nacional da Verdade não cessa com a inauguração da comissão. Acho que muitos de vocês lembram que nós tivemos uma grande cerimônia de abertura dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade no Palácio, né, do Planalto, com uma grande cerimônia com centenas de pessoas, inclusive com a representação das chefias militares, mas aquilo não cessa o debate sobre o que a Comissão Nacional da Verdade deveria fazer. Muitos segmentos do Ministério da Defesa continuavam a defender, não mais com o Jobim, já com o ministro agora esqueci, Celso Amorim, que deveriam ser investigadas as violações cometidas por agentes estatais, mas também deveriam ser investigadas as violações cometidas pelos grupos de oposição. E naquele momento, a comissão, portanto, se salvaguardou ou se referiu novamente à ideia de graves violações de direitos humanos para aprovar a resolução número 2, reparem, poucos meses depois dos trabalhos iniciados em maio, em agosto foi a resolução número 2, que é precisamente, cabe à CNV examinar e esclarecer graves violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos, pessoas a seus serviços, com apoio ou no interesse do Estado. Portanto, aqui se afasta a investigação sobre a atuação de particulares. E também o artigo 2º dessa mesma resolução, que afasta a perspectiva que muitas iniciativas já vinham sendo, trazidas à CNV, de reexame, né, que caberia à Comissão Nacional da Verdade rever ou reexaminar a atuação da Comissão Especial ou da Comissão de Anistia. Então, a CNV diz não através dessa resolução. Mas a grande questão, ainda que aqui já se tenha avançado, a grande questão... Isso, obrigada. A grande questão era o que são graves violações de direitos humanos. É interessante pensar que, naquele momento, a gente tinha já
a reforma do Poder Judiciário, que institui a possibilidade de federalização de graves violações de direitos humanos, mas a gente não tinha propriamente uma definição naquele contexto interno, definição interna, naquele momento, do que seriam graves violações de direitos humanos. E isso era fundamental, por um lado, para garantir uma orientação segura aos trabalhos da CNV e, claro, para se orientar face a impugnações dos trabalhos da CNV. E foi o direito internacional dos direitos humanos o bastião, o guia seguro que a CNV teve para entender essas graves violações. Importante dizer que a própria lei já fazia referência a algumas dessas graves violações. Então, já se fazia referência, por exemplo, à questão das torturas, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver, já se fazia referência a execuções. Isso a própria lei já estabelecia como mandato. Mas aqui se estabeleceram, com base em parâmetros interamericanos, em especial interamericanos, mas globais também, o que são graves violações. E o conceito de graves violações, que foi sendo ao longo dessa jurisprudência, dos precedentes envolvidos, esse conceito tem a ver com a impossibilidade de derrogação de determinados direitos, ainda que em tempos de exceção. Há direitos que, mesmo em tempos de exceção, não podem ser afastados, não podem ser eivados na sua garantia. Então, reparem, naquele momento, com base nesse conceito, foi possível um alargamento fundamental daqueles tipos que já estavam previstos na lei de 2011. Primeiro, para garantir a possibilidade de exame de detenções ilegais ou arbitrárias, com conceitos distintos, que você pode ter uma detenção ilegal ou mesmo uma detenção legal, mas arbitrária. A tortura, o conceito de tortura não era restrito ao conceito de tortura no âmbito interno, mas entendida também a tortura, de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana, em relação ao tratamento conferido aos familiares dos mortos desaparecidos, assim como também a chamada violência sexual, né, que de acordo com a jurisprudência, seja dos tribunais internacionais penais, seja das cortes de direitos humanos, seriam equivalentes à tortura. E aí, com isso, eu faço uma referência específica a um relatório que foi feito em 2020, pela Relatoria de Justiça de Transição da ONU, em que há uma referência expressa à questão da violência sexual pela Comissão Nacional da Verdade, considerando esse como um estandarte importante para se discutir justiça de transição e gênero. É preciso nomear, é preciso examinar a violência que é especialmente deferida com base no gênero. Em relação a execuções, a própria marco legal de graves violações de direitos humanos traz um conceito mais amplo do que a própria execução. E isso muito se bebe dos precedentes da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, que já tinha, por exemplo, contemplado que as mortes não se davam necessariamente em unidades oficiais, que as mortes se davam também em manifestações, em resistências, e os próprios suicídios. Quer dizer, entender os suicídios decorrentes de prisão e tortura enquanto morte. E isso a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos fez com muita clareza. Muito interessante pensar nesse desenvolvimento anterior, mas também pensar como os precedentes alargaram essa ideia de execução, considerando mortes em manifestação, sob custódia do Estado e em relação aos suicídios. Desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Também, né, a gente não tinha naquele momento, a gente ainda tem poucas referências sobre isso, ao conceito de desaparecimento forçado. O que seria o desaparecimento forçado? O que a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos já tinha nos dito sobre o desaparecimento forçado? E, em especial, o que tinha mudado, considerando que era uma comissão de 1995 e a gente já estava em 2011. E foram também os parâmetros de direito internacional dos direitos humanos que nos ofereceram orientações muito interessantes em pensar, por exemplo, que enquanto não há a definição segura sobre a sorte e paradeiro dos desaparecidos, eles continuam sendo desaparecidos. E isso tem um impacto gigantesco para mostrar a questão da continuidade do desaparecimento. Muitos foram enterrados em caixões fechados, sem a possibilidade de identificação por parte dos familiares. Muitos foram enterrados sem a possibilidade
ou mesmo foram encontrados os restos mortais 20 anos depois. E isso não faz com que, durante 20 anos, aquelas pessoas tenham sido desaparecidas, ainda que consideradas mortas no momento em que há a identificação desses desaparecidos. Então, reparem, o direito nacional teve um impacto muito importante nessas definições, mas eu também preciso dizer que o direito nacional permeou o debate, não só sobre a questão de definição de graves violações, mas, em especial, um debate sobre em que medida essas graves violações precisam ser objeto de responsabilização. Porque nós tínhamos, desde 2010, reparem, a lei de 2011, os trabalhos começam em 2012, a gente tinha duas dimensões específicas sobre responsabilidade em disputa. Uma responsabilidade que era, por um lado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2010, que afere que a Lei de Anistia de 1979 foi recepcionada pelo regime constitucional, que, portanto, confere mais robustez à Lei de Anistia naquele contexto, estabelecendo que houve um pacto político e que o Emílio Meyer, da UFMG, chama de um autocontrole judicial, o que não é nada comum por parte do STF, estabelecer uma autorrestrição aos seus poderes, e, por outro lado, uma decisão da Corte Interamericana dizendo tem de haver responsabilidade por parte dos Estados em relação a graves violações de direitos humanos. Num primeiro momento, nós vimos muitas manifestações de alguns dos conselheiros dizendo da prevalência do entendimento do STF. E isso, ao longo do tempo, foi se alterando para se discutir a responsabilidade pelas graves violações de direitos humanos. Podemos ir para o próximo. Momento 3. Quando a gente chega à elaboração do relatório da Comissão Nacional da Verdade. O relatório é um documento de mais de 4.000 páginas, professora Maria-Luísa. É um documento gigantesco. Assim. Outras comissões se preocuparam em fazer versões mais amistosas ou mais próximas para a sociedade. Né? A Comissão de Serra Leoa, por exemplo, faz uma versão para crianças, porque as crianças soldado eram fundamentais naquele contexto, não adianta dar um relatório que não seja uma leitura, obviamente, em quadrinhos ou uma leitura fácil. Né? Certamente, naquele momento, a comissão foi até onde ela podia ir, num relatório robusto, que se encontra online, inclusive o NACE da CNV da USP tem também referências, um repositório desse trabalho, mas eu gostaria de chamar a atenção desse trabalho final, que chega a um relatório composto por 3 volumes. O primeiro volume, com 18 capítulos, que é assinado por todos os conselheiros. Um segundo volume, que são textos assinados por algum conselheiro que tenha orientado os trabalhos, um grupo de trabalho. E o volume 2 traz, talvez, algo que seja mais original em termos de justiça de transição hoje, como o debate, por exemplo, sobre homossexualidades, o debate sobre indígenas, campesinos, meio universitário, uma série de questões que hoje, na agenda da justiça de transição, sobre empresas, contribuição dos setores civis, é considerado um dos campos mais relevantes. E o volume 3, que é o perfil dos mortos desaparecidos, perfis individualizados, daqueles casos em que houve avanço nas investigações da CNV e que não houve avanço. Eu não vou poder tratar desses volumes todos agora, mas eu queria chamar a atenção das conclusões da Comissão Nacional da Verdade. O último capítulo, que é o capítulo 18 do relatório, ele contém 4 conclusões e 29 recomendações. As 4 conclusões, a meu ver, são resultado desses 2 anos e meio, são resultado de uma série de comprovações, mas são resultado também de um difícil diálogo entre a Comissão Nacional da Verdade e as Forças Armadas. Um difícil, produtivo, por um lado, mas difícil diálogo, e a perspectiva de que, naquele contexto de investigação, pelo que foi aferido, pelo aquilo que foi avançado nesse processo, pôde-se chegar a 4 conclusões. A primeira é que as graves violações de direitos humanos investigadas existiram.
né, foram comprovadas as violações investigadas. A segunda, e talvez a mais importante dimensão, foi entender que essas violações, graves violações de direitos humanos, tiveram um caráter sistemático, tiveram uma dimensão sistemática enquanto política de Estado. Caem por terra, de acordo com as diversas iniciativas, comprovações, afirmativas, documentos, testemunhos, caem por terra qualquer versão, ou quaisquer versões que entendam que as graves violações de direitos humanos foram excessos cometidos individualmente. As graves violações foram, portanto, uma política de Estado vertical e horizontal, uma política de Estado que leva à elaboração, por exemplo, de guias, de orientações, de políticas públicas, de rotatividade em sistemas de tortura, de pessoal de saúde que era possível verificar se alguém poderia tolerar mais ou menos tortura numa determinada condição, de aulas de tortura em auditórios, de sistemas de falsificação de atestados e uma série de outras questões que derrubam a perspectiva de que uma pessoa se ceda em determinadas questões. Então, aqui acaba, por uma série de demonstrações que a CNV faz, a velha expressão, né, dos porões da ditadura. Não há porão, né, não há porão. Porão é clandestino, não há porão. Há uma política de Estado. E essa política de Estado, que comprova, não só comprova a existência de graves violações de direitos humanos, porque uma grave violação de direitos humanos pode ser um caso pode ser uma grave violação de direitos humanos. Aqui se fala que não é apenas uma pluralidade de casos de graves violações de direitos humanos. Existe uma demonstração de que essa é uma política de Estado. E se é uma política de Estado sistemática e massiva, não tinha como a Comissão Nacional da Verdade chegar a uma conclusão que não seja a terceira das conclusões. A terceira das conclusões, que é considerar que essas práticas devem ser consideradas crimes contra a humanidade. Então, reparem, a gente passou o marco normativo originário sem a perspectiva dos crimes contra a humanidade. Nós tivemos 2 anos e meio de trabalho em que não houve uma preocupação primeira em relação aos crimes contra a humanidade. Mas os crimes contra a humanidade são a derivação de uma série de comprovações que contextualizam que aquelas condutas, a gente vai passar na próxima rapidamente, que aquelas condutas, naquele contexto, são assim caracterizadas como crimes contra a humanidade. E eu só vou terminar essa parte da persistência, que me parece importante, e isso é muito reconhecido pelas pessoas que estudam justiça de transição, que a Comissão Nacional da Verdade, ela faz um vínculo muito importante entre impunidade ou não responsabilidade sobre crimes do passado com a persistência dessas violações no presente. Um dos fatos para atribuir que o Brasil continua, e talvez tenha, inclusive, mais, numericamente, crimes contra a humanidade hoje, ou mesmo graves violações hoje, tem a ver com a persistência tem a ver com a impunidade. Mas eu queria chamar a atenção de algumas definições em relação a crimes contra a humanidade. Pode passar, Arthur, ainda nesse momento 3, reparem. Acho que mais um, depois a gente volta, acho que eu errei aqui na minha proposta. Aqui. Quando se fala em crimes contra a humanidade, como a conclusão número 3, existe aqui, né, mais uma vez, uma definição, né, normas cogentes, imperativas de direito internacional, que são expressos no costume, tratados de direito internacional dos direitos humanos e de direito nacional, de direito penal internacional, né, ou direito internacional penal. Então, aqui há um reconhecimento de normas imperativas, há um reconhecimento de normas que só podem ser alteradas por normas de igual valor, pré-existentes à própria Comissão Nacional da Verdade, que são de obediência obrigatória, que tem como fonte tanto costumes quanto tratados. Cometidos no contexto de um ataque contra a população civil, de forma generalizada ou sistemática, e com o conhecimento dessa abrangência por parte dos seus autores. Ainda parafraseando a Comissão Nacional da Verdade,
uma vez revestidos desses elementos contextuais, constituem crime contra a humanidade. Portanto, a constituição dos crimes contra a humanidade, a meu ver, são, nesse momento 3, uma decorrência de toda essa elaboração de 2 anos e meio, e não o fio condutor que o marco normativo original deu à expressão graves violações de direitos humanos. Aí eu vou pedir para você voltar, tudo que eu pedi para você pular, aí eu peço para você voltar. Então, para terminar essa parte da CNV, eu queria chamar a atenção de alguns elementos que também nos auxiliam a entender esse marco da responsabilidade. Logo depois de 2012, logo depois de 2014, que foi dezembro de 2014, o relatório foi lançado em 10 de dezembro, houve um estudo publicado pela professora Caitlin Sickins e pela professora Marquesi, que, na verdade, detentoras, né, do maior banco de dados sobre comissões da verdade, que afirmam, primeiramente, que a Comissão Nacional da Verdade deveria ser considerada a mais ampla investigação do continente americano do século XX. Elas estabelecem um ranking numérico, que eu não vou agora saber reproduzir, talvez a experiência das pessoas de relações internacionais me digam mais, né, como se gosta muito de estabelecer avaliação numérica nesse campo de conhecimento, mas mostrando que a Comissão Nacional da Verdade tinha uma das notas mais altas de todas as comissões instituídas até então. E quando eu falo de todas as comissões, nós estamos falando de comissões no continente americano, no continente africano, no continente asiático, comissões ao longo do mundo inteiro. E ela fala que uma das grandes contribuições, elas falam, né, uma das grandes contribuições da Comissão Nacional da Verdade foi ter feito esse vínculo entre impunidade e persistência das graves violações e caracterizado, ao fim, que verdade não é alternativa à justiça, ou justiça não é alternativa à verdade. Como qualquer comissão da verdade, instituída em 2014, ou finalizada em 2014, não poderia se chegar a uma conclusão diferente do que essa. E apostando na continuidade dos debates sobre responsabilização pós-CNV. Além da questão das recomendações, das conclusões, eu queria chamar a atenção também para algumas questões que nos apontam para a vertente da responsabilidade. Em primeiro lugar, a própria lei já dizia que a Comissão Nacional da Verdade deveria apontar a autoria das graves violações de direitos humanos. Para aqueles que acompanham o debate sobre justiça de transição, a autoria foi, durante décadas, um grande debate nesse campo. Um debate para alguns que defendiam que apenas o judiciário, através de um devido processo, com a ampla margem de contraditório, poderia chegar a uma decisão sobre a autoria, garantindo o devido processo ao acusado e todo o processo penal para que isso acontecesse, ou mesmo para os juízos da verdade na Argentina. Por outro lado, alguns, e o Zalaque, por exemplo, da Comissão do Chile, assim defendia. Por outro lado, alguns, como Juan Mendes, defendiam que o direito à verdade, em especial no contexto de impunidade e de anistia, exigia uma iniciativa de denominação de autoria. A denominação de autoria, portanto, era um mandato, deveria ser feito. Mas a autoria, no Chile, por exemplo, foi entregar um pacote, um envelope fechado dos nomes dos autores para o Ministério Público, sendo que não se tinha informação sobre quem eram essas pessoas. A CNV estabeleceu um capítulo inteiro, com 376 agentes públicos vinculados ao capítulo de autoria. Portanto, não só se estabelece a ideia, né, de uma política de Estado, mas se estabelece a autoria em níveis distintos. A autoria que passa pela coordenação política administrativa, e isso envolve presidentes da República, ministros de Estado, chefes de serviços e centros de informação. Isso também tem a ver com a autoria da chamada gestão das unidades, né? Quem coordenava uma determinada unidade, quem deveria saber o que estava acontecendo naquela unidade, assim como uma terceira camada de autoria, que era o vínculo direto com as graves violações de direitos humanos. A meu ver, contribui, inclusive, com outras comissões que, porventura, venham a discutir a autoria, o fato do Brasil ter, através da sua Comissão Nacional da Verdade, ampliado a ideia de autoria, e não a autoria meramente direta das graves violações.
Mas eu queria chamar a atenção aqui que dentro das recomendações, são 29 recomendações, existe um trabalho recente do Instituto Herzog, muito interessante, em que eles fazem um monitoramento das recomendações da CNV, quantas foram cumpridas, quantas não foram cumpridas. Apenas 2 dessas 29 foram integralmente cumpridas. Uma foi a revogação da Lei de Segurança Nacional, e aí vocês devem lembrar que num determinado momento do período do governo Bolsonaro houve, num ano só, mais denúncias mais denúncias específicas sobre a Lei de Segurança Nacional do que em todos os períodos anteriores, né? Perseguindo jornalistas, manifestações públicas, e o Congresso Nacional, portanto, revoga a Lei de Segurança Nacional e cria a Lei do Estado Democrático de Direito, que é hoje amplamente debatida no pós-8 de janeiro. Mas também aqui a gente tem a questão de entender, então eu falei da Lei de Segurança Nacional e também as audiências de custódia, que são uma das 20, as 2 que foram cumpridas. E é importante a gente entender também que depois de 2014, quando a gente tem o período do governo Bolsonaro, nós tínhamos já recomendações que vinham sendo cumpridas e que deixam de ser cumpridas. Então, eu posso dizer, por exemplo, que existia a recomendação número 4, era não comemorar o golpe militar, não fazer celebrações oficiais do golpe militar. E a gente passa a ter, na verdade, celebrações oficiais sobre o golpe militar. Uma outra recomendação era de alteração dos registros de óbito, que a Comissão Especial vinha fazendo de se alterar, né? Então, a pessoa não foi morta num atropelamento, a pessoa foi vítima de tortura e morta num centro clandestino ou num centro oficial. Isso já vinha sendo feito, e isso deixa de ser feito por uma revogação de uma resolução da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. Durante 2020 e 2021, a PUC, o Núcleo de Direitos Humanos, trabalhou com a Comissão Interamericana para fazer uma avaliação das recomendações que a comissão tinha feito antes do governo Bolsonaro. E nós tivemos que passar praticamente um ano da pandemia fazendo esse projeto, foi muito interessante, mas nesse monitoramento nós tivemos que fazer um capítulo inaugural, que é o capítulo 1 do nosso relatório, que é sobre negacionismo. Quer dizer, todas as outras recomendações tiveram que passar por esse crivo. E a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos e essa alteração, como eu falei, tem a ver com isso, né? Teve uma alteração gigantesca no procedimento e não era possível mais fazer a alteração do registro de óbito, como vinha sendo feito em obediência à recomendação da CNV. Mas em relação a essas 29 recomendações, muitas delas não cumpridas, como eu falei para vocês, apenas 2 cumpridas, e algumas que vinham sendo cumpridas e deixam de ser descumpridas. O relatório do Instituto Herzog é bem fiel e bem completo sobre isso. Eu gostaria de chamar a atenção de algumas recomendações que espelham essa ideia de responsabilidade. Recomendação 1, que fala da responsabilidade institucional das Forças Armadas. A recomendação número 2, que fala sobre a responsabilidade dos agentes implicados. E a recomendação número 3, que fala do possível regresso por parte dos entes públicos em relação aos agentes que teriam dado aso a determinadas condutas. Essas recomendações são as 3 primeiras. Mas também existe uma recomendação por parte da CNV, que é o aperfeiçoamento da legislação brasileira para tipificação das figuras penais correspondentes ao crime contra a humanidade. A linguagem, a meu ver aqui, ela é muito interessante porque ela não diz que é necessária a tipificação para qualquer outra coisa, mas ela diz especificamente que há necessidade de aperfeiçoamento da legislação brasileira. Podemos passar, por favor. O que é o que eu chamo de momento 4? Encerrados os trabalhos da Comissão Especial, da Comissão Nacional da Verdade, encerrado, portanto, com essas recomendações, conclusões e recomendações, existe um momento interessante de uma outra forma de diálogo da Comissão com o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Lembrando que, nesse momento 4, já depois da Comissão Especial, da Comissão Nacional da Verdade, nós temos o julgamento do caso Vladimir Herzog na Corte Interamericana. Até então, nós tínhamos tido o julgamento do caso Araguaia,
ou do caso Gomes Lund, 2010. E aqui, depois da CNV, nós temos o julgamento de um outro caso. No caso Gomes Lund, não há referências a crimes contra a humanidade. Existe no voto do juiz Roberto Caldas, mas a corte não adere a essa tese dos crimes contra a humanidade no caso da guerrilha do Araguaia. E é importante dizer que a corte, não é que a corte não faça no caso da guerrilha do Araguaia, a corte poucas vezes fez referência a crimes contra a humanidade. Existe um caso especificamente em relação ao Chile, que em 2006 a corte faz essa referência, que é o caso Almonacid Arellano, cometimento de crimes contra a humanidade. Existem casos em relação a El Salvador que a corte fala que não, existem casos em relação ao Brasil, como o caso Gomes Lund, que a corte interamericana não diz. Mas é interessante pensar que o segundo caso, que é em relação ao caso Herzog, que é um caso que vem depois da CNV, que é um caso que leva em consideração fatos que foram trazidos pela Comissão Nacional da Verdade, e em especial a definição de crimes contra a humanidade da própria Comissão Nacional da Verdade, que a Corte Interamericana não tem como dizer que não houve crimes contra a humanidade, como não houve um crime contra a humanidade. Não tinha como, naquele momento, a Corte recusar esses fatos, recusar essa perspectiva, depois do próprio país reconhecer, pela sua institucionalidade da Comissão Nacional da Verdade, a existência, ou a própria atuação do Ministério Federal, a existência de crimes contra a humanidade. Então, aqui é um dos pontos interessantes de inflexão da Corte Interamericana e, em especial, de abertura para outros casos de crimes contra a humanidade, depois de uma certa resistência da Corte em relação a essa caracterização. Pode passar, por favor, Arthur. Então, eu queria fazer referência agora, para a conclusão dessa minha fala, a dois trabalhos que foram desenvolvidos na PUC de forma recente, na PUC do Rio de Janeiro, né? Primeiro, uma tese de doutorado que foi escrita pela Amanda Cataldo, defendida em 2021, que se chama de Nuremberg e a São José. E é interessante porque não é apenas uma viagem geográfica, mas é entender como os parâmetros criados no direito internacional penal hoje são apropriados pela Corte Interamericana em São José da Costa Rica. E, para isso, ela tem algumas conclusões interessantes que eu vou trazer para vocês no momento adequado. Eu orientei esse trabalho junto com o professor José Maria Gomes. É uma tese que está disponível para quem tiver interesse. E um outro trabalho que foi feito pelo Núcleo de Direitos Humanos, que se chama A Judicialização da Justiça de Transição no Brasil e o uso do conceito de crimes contra a humanidade, que foi elaborado também em 2021, coordenado pela minha colega e amiga Andréa Schettini Bandeira de Mello, pelo Grupo de Estudos Permanentes sobre o Sistema Interamericano. Esse grupo eu tive a alegria de criar já há mais de 20 anos e hoje é coordenado pela Andréa, que foi aluna desse mesmo grupo e hoje é professora coordenadora. É um grupo que reúne alunos do mestrado, do doutorado e da graduação para o estudo sistemático dos parâmetros do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, em referência a esses dois trabalhos, eu queria chamar a atenção das questões ainda sobre crimes contra a humanidade e, em especial, na ditadura militar. Primeiramente, fazendo referência a algumas características que, assim, a Corte Interamericana entende. Primeiro, a Corte Interamericana caracteriza os crimes contra a humanidade como delitos de direito internacional, juntamente com outros, como crimes de guerra, genocídio, escravidão e crimes de agressão. No caso Herzog, a Corte avança, portanto, a importância do caso Herzog não é apenas para o caso brasileiro, mas para também uma definição de algumas características dos crimes contra a humanidade. Existe, de acordo com o caso Herzog, a obrigação dos Estados de investigar e sancionar os crimes contra a humanidade, assim como a inexistência de normas de direito interno não exime os seus atores de responsabilidade. Então, os crimes contra a humanidade, eles não são necessariamente condutas assim classificadas enquanto tipos penais, mas são uma qualificação de condutas criminosas já tipificadas. Portanto, o caso Herzog, ele é uma orientação sólida para a justiça brasileira, o que não tem sido atendido, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, não precisa ter a tipificação do crime contra a humanidade,
mas existe a necessidade de tipificação anterior de condutas que, analisadas objetivamente, subjetivamente, podem, assim, caracterizar crimes contra a humanidade. Podemos passar. Então, repare, quando a própria Comissão Nacional da Verdade discute crimes contra a humanidade, ela diz de normas cogentes derivadas do direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional penal. E é precisamente essa junção que alimentou os trabalhos e alimenta os trabalhos do debate aqui no Brasil sobre crimes contra a humanidade, mas que também nos coloca dentro de um cenário de mudanças na área internacional. Então, não é dizer que o direito internacional está posto, qualificado, e aqui nós devemos nos ser orientados. Não. É como se esse debate ainda estivesse em andamento. E eu vou explicar por quê e como a gente tem que aprender, dialogar e contribuir, inclusive, para esse debate. Bom, é claro, né, esse grupo certamente sabe do impacto que tem o Tratado de Roma de 1998, a Constituição do Tribunal Penal Internacional e a caracterização e definição do artigo 7º dos crimes contra a humanidade. Eu me permiti não ler o artigo 7º, mas existe ali um rol taxativo e importante de que são os crimes contra a humanidade cometidos contra a população civil de forma sistemática e massiva. Mas eu queria chamar a atenção de que aqui a gente tem uma simbiose, essa é uma expressão utilizada pela própria Corte Interamericana, uma simbiose de parâmetros do direito penal internacional, do direito internacional dos direitos humanos. E por que isso é importante? Vamos entender que desde 1946 até 2001, houve, no seio da Comissão de Direito Internacional, uma série de desenvolvimentos que são chamados, que é até então chamado Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados por Atos Ilícitos. Foram 6 presidências da Comissão de Direito Internacional desde então, um projeto muito ousado por parte do Roberto Agro, que era professor na Itália e foi juiz da Corte Internacional de Justiça, e o projeto Agro tinha o artigo 19, que falava sobre crimes praticados por Estados. Na década de 90, a comissão é assumida pelo professor Crawford, inglês, e diante da resistência de muitos membros da CDI, em especial dos Estados, em aceitar que os Estados poderiam cometer crimes, uma das soluções pragmáticas do professor Crawford, autor do mais importante livro sobre responsabilidade do Estado, foi a retirada do artigo 19. E o artigo 19 falava em delitos cometidos por Estados. Delitos e crimes cometidos pelos Estados. O fato de ter se retirado, naquele momento, esses delitos do projeto, não acabou com a discussão. Não acabou com a discussão sobre a possibilidade de que Estados tenham uma responsabilidade agravada em casos de crimes cometidos de forma sistemática e massiva, que passa pela responsabilidade estatal e não necessariamente a penal individual. Não é à toa que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, durante bastante tempo, e em especial sob a batuta do Cansado Trindade, a época presidente da Corte Interamericana, estabelecia o que se chamava responsabilidade agravada. Há determinados casos em que você pode apurar a responsabilidade estatal, mas há outros casos em que há uma responsabilidade agravada do Estado. Então, reparem, o que a Corte vem fazendo ao longo do tempo foi a passagem, de um lado, da chamada responsabilidade agravada, pelo chamado cometimento pelos Estados de crimes contra a humanidade. E se chega, portanto, a uma interessante simbiose, e isso os juízes da Corte Interamericana falam, uma simbiose entre os parâmetros do direito penal internacional e os parâmetros do direito internacional dos direitos humanos. Mas vejam, a gente não está num campo de respostas definidas, é um campo de alimentação dessa jurisprudência e que tem hoje, né, um projeto de artigo sobre prevenção e punição dos crimes contra a humanidade, também da Comissão de Direito Internacional, e algo que talvez nos oriente de forma mais segura de como esses estados podem ser responsabilizados por crimes contra a humanidade. Podemos passar, por favor, Arthur.
E juro que eu já estou caminhando para o final. 51 denúncias já foram apresentadas em relação aos crimes contra a humanidade cometidos por agentes públicos no Brasil. Esse dado foi levantado por essa pesquisa realizada pela André e a equipe de pesquisadores. Dessas 51 denúncias criminais que foram articuladas pela Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, é interessante a gente perceber as teses. Pode passar, por favor. Quais foram as teses que esse grupo conseguiu olhar dessas 51 denúncias? A tese do crime contra a humanidade, a tese da imprescritibilidade, a tese da anistia, lei de anistia, se essa tese sobrevive aos crimes de sequestro, na verdade, que continuam pós-79, e a necessidade de se fazer controle de convencionalidade, portanto, aplicar a Convenção Americana. É claro que muitas vezes os argumentos se misturam, se sobrepõem, não dá para fazer isso de uma forma totalmente distinta, mas essas são as teses que esse grupo observou. A gente pode passar. Dos chamados crimes contra a humanidade, é muito impactante como o Poder Judiciário não internaliza esse termo em relação aos crimes da ditadura. O Poder Judiciário é muito pouco aberto à internalização do conceito. Então, na primeira instância, dos 51 demandas, 26 análises da questão do crime contra a humanidade, apenas 4 decisões na primeira instância, acataram o cometimento de crimes contra a humanidade. 51 para 4. Na segunda instância, dos 5 que discutiram, e aí, é claro, o Ministério Público recorrendo, ou os advogados recorrendo dos acusados, apenas 3 acataram o debate sobre crimes contra a humanidade. Portanto, aqui, muito ainda resistente o Poder Judiciário a acatar essa tese. Quais são os princípios gerais para rejeitar os crimes contra a humanidade? O princípio da legalidade, a inexistência de uma legalidade segura para aplicação, quando existe a chamada legalidade estrita em relação aos tipos penais. A irretroatividade dos tratados, quando se fala, por exemplo, no Tratado de Roma ou mesmo na Convenção Americana. Esses são talvez uns argumentos mais técnicos, mas existem algumas decisões que são assim interessantíssimas em perceber que os juízes se sentem na convicção de dizer que, na verdade, crimes contra a humanidade aconteceram em Ruanda e não no Brasil. Crimes contra a humanidade acontecem hoje com a violência policial e não na ditadura. Quer dizer, elementos comparativos bastante pouco técnicos para não aplicar crimes contra a humanidade. Por outro lado, essas decisões que acatam a tese dos crimes contra a humanidade são decisões bastante vinculadas aos parâmetros internacionais, ainda que sejam residuais. Minoritárias e residuais. Bom, não, pode passar, Arthur. Eu estou chegando aqui ao último. O que se percebe? Qual é o argumento que mais se utiliza? Existem os argumentos da prescrição, do decurso do tempo, né? Se foram crimes praticados 20, 30 anos atrás, isso pode ser impactado pela prescrição. Mas o tema que efetivamente dessas teses se percebe mais importante é a questão da Lei de Anistia de 1979. Portanto, o Poder Judiciário não aplica a tese do controle de convencionalidade, que é a verificação de se a Lei de Anistia está em conformidade com os parâmetros internacionais, portanto, da Convenção Americana. Mas o mais interessante não é apenas perceber o impacto da tese da anistia, mas é perceber que se reproduz, com base no direito interno, que existe uma força vinculante da decisão do STF de 2020. E que apenas o STF, a maior parte desses magistrados ou magistradas, apenas o Poder Judiciário, apenas o STF pode mudar essa mesma interpretação. Não cabe ao Poder Judiciário como um todo, mas cabe ao STF fazer essa alteração. Nós sabemos que esse é um tema bastante caro ao STF, é um tema que tem uma provocação um pouco mais recente, não só da DPF 153, mas da DPF também 320, proposta pelo PSOL, em que todos esses temas podem voltar
mas, a meu ver, nós temos aqui algumas questões importantes, né? E talvez o 8 de janeiro seja uma oportunidade para revigorar muitos desses temas, né? Como a questão da impunidade e responsabilidade. A questão, por exemplo, eu não sei se vocês lembram disso, quando houve intervenção federal no Rio de Janeiro, a única caso de intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, o general Vilas Boas, à época, diz, né, nós precisamos ter a garantia de que não haverá outra Comissão Nacional da Verdade para apurar o que ocorrerá na intervenção federal. Então, reparem, me parece que aqui se torna muito relevante se retomar a questão da DPF 153 e 320, que hoje estão reunidas, para se retomar o debate, não sobre a responsabilidade do passado, mas, em especial, a persistência no presente, e retomar também o debate sobre crimes contra a humanidade, que é um debate certamente caro a vocês, mas um debate que nos causa cada vez mais proximidade e interesse. Então, pode fechar, porque eu queria concluir nesse momento. Obrigada. Obrigado, professora Carolina de Campos Melo. Muito obrigado pela apresentação. Muito precisa, muito abrangente para essa introdução dos marcos normativos e históricos da discussão, e agradeço imensamente que você tenha feito essa costura entre a Comissão Nacional da Verdade e, constantemente, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional penal. Então, exatamente todo o sentido do propósito desse grupo, pelos estudos, em que, como eu comentei um pouquinho antes do início da sua fala, um dos objetivos passar um pouco, fazer a ponte entre os exames que nós fizemos até agora, entre crimes contra a humanidade e genocídio praticados no plano internacional, com o que, enfim, foi cometido aqui no âmbito nacional durante a ditadura e o período abarcado pela Comissão Nacional da Verdade. Obviamente, no comentário, se é um comentário geral, eu queria, antes de fazer algum comentário ou alguma pergunta específica, queria perguntar exatamente primeiro para o público se tem alguma questão, alguma dúvida que gostaria de ser feita. Acho que a professora Maria Luiza Tucci habilitou o chat, acho que as manifestações podem ser feitas pelo chat. Acho que ainda não temos pergunta aqui pelo chat, a não ser que o pessoal queira encaminhar agora, mas você poderia fazer os seus comentários, em seguida a gente abre para perguntas. Claro. Na verdade, professor Campos, enfim, a apresentação, eu aprendi bastante coisa, sempre anoto muitas coisas em todas as apresentações, então, várias, inclusive, reflexões que eu tenho a partir do comentário. Na verdade, a minha única pergunta, enfim, é uma pergunta, enfim, alguma informação que eu queria saber um pouco como que você encara algumas decisões, eu diria, recentes do judiciário brasileiro, em que, especificamente com relação, se não me engano, ao volume 3, não tenho certeza se estou falando exatamente qual volume, que é a lista de indicação de autorias, houve, acho que uma ou outra, eu ouvi uma decisão do Poder Judiciário, não sei se houve mais, em que um herdeiro de uma das pessoas indicadas como partícipes, eventual partícipe, ou autor de alguma dos crimes contra a humanidade praticados na ditadura, solicitou ao Poder Judiciário que, como não havia confirmação em virtude do devido processo legal e contraditório, fosse retirado esse nome do seu parente nessa lista. Enfim, obviamente eu tenho uma reflexão em torno disso, mas gostaria de entender você, enfim, que acompanha essa questão da justiça de transição e acompanhou os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, como que você enxerga essas eventuais intromissões do Poder Judiciário em nome do devido processo legal e no contraditório dos herdeiros, de retirar o nome dos autores dessa lista. Enfim, eu tenho bastante temor com relação a isso, acho que isso pode ser, na verdade, isso é um grande problema na minha visão, mas eu gostaria de um pouco ouvir o seu comentário em torno disso. Claro. Bom, como eu falei no início, quando eu falei de autoria, a autoria é um dos capítulos mais contraditórios do direito à verdade, né? Então, não é dizer que seja uma coisa simples. Quem sou eu para dizer sobre isso? O que a autoria tem, assim, de importante para ser referido em tese, para depois ir mais diretamente no seu questionamento? É que a autoria, ela precisa, sim, de um grau importante de contraditório.
né? Precisa, sim, de alguma forma de contraditório. É claro que a autoria para efeitos penais, criminais, precisa de um contraditório muito mais amplo do que para efeitos declaratórios, né, ou de designação civil. Então, alguns países estabeleceram parâmetros para essa autoria. Então, a pessoa tinha que ser notificada com 15 com 15 dias de antecedência, tinha que ter a possibilidade de trazer advogado, tinha uma série de questões que foram parâmetros de outras comissões da verdade, e a nossa comissão passou por muitas delas, né? Não sei se vocês lembram disso, mas muitos militares foram notificados. Nós temos, eu lembro de alguns casos, né? O militar tal foi notificado para se apresentar, para colher depoimento. Aí apresentava uma certidão de internação no hospital militar naquele dia. Não é possível entender que ficaram doentes naquele dia, mas era uma certidão. Assim como os jornais deram especificamente um que escreveu na notificação, porque a Polícia Federal entregava a notificação, não contribuo com o inimigo. Na notificação da Polícia Federal. Então, assim, foi dado, muitas vezes, foram chamadas essas pessoas, sim. Muitas não fizeram, muitas conseguiram documentos, né, junto ao Poder Judiciário para manter escalados, e assim foi garantido, né, o direito ao silêncio. E muitos tinham decisões e preferiram falar, né? Preferiram colocar a sua perspectiva sobre o ocorrido. Então, respondendo especificamente, Arthur, sobre isso, a autoria, como eu falei, foi construída em 3 níveis. Eu entendo que isso foi algo muito interessante que foi feito, porque restringir a autoria direta é muito tímido dentro de uma política de Estado. Durante o período, depois do encerramento da CNV, foram feitos 6 meses de tratamento do acervo. Vocês podem imaginar o que é tratar esse acervo e, de repente, acabar, né? Então, como sistematizar essas informações, como recolher da forma devida ao Arquivo Nacional. E, naquele primeiro momento, houve algumas demandas em relação à autoria. Eu me lembro da autoria pelo filho do Romeu Tuma, que também impugnava o nome do autor, numa ação. Eu não tenho nenhum sigilo contra isso, a ação pública. E a Comissão Nacional da Verdade não existia mais, mas o acervo era chamado a explicar, né, por que existia aquele nome. E existia vasta documentação da CNV sobre o caso da autoria pelo Tuma, né, pelo DOP São Paulo. Especificamente, a decisão em mandado de segurança foi dizer: não há abuso de autoridade. Que é isso, né? O mandado de segurança, direito certo, no abuso de autoridade. Não há abuso de autoridade. Teve um outro caso no sul do país, em que o Floriano também era um agente militar que trabalhava na assessoria adjudância militar em Buenos Aires, envolvido na Operação Condor. Floriano, está me faltando o sobrenome. Mas a família, ele já não era também vivo, e a família ingressou com o pedido de danos morais e retirada do relatório da CNV. E, mais uma vez, né, houve ainda apresentação de documentação para mostrar em que momentos, quais testemunhos, que documentos o nome do Floriano aparecia. E também o judiciário entendeu que não havia ilegalidade por parte da CNV. Estou falando de 2 casos, mas, Arthur, assim, eu, inclusive, fiz um levantamento não só de autoria, foram dezenas de ações contra o CNV, você pode imaginar, ao longo de 2 anos e meio, mas eu estou falando especificamente de autoria. Passado esse período de 6 meses, o arquivo é recolhido, o acervo é recolhido para o Arquivo Nacional, e a gente não tem um órgão, todo mundo sabe que não houve a determinação de um órgão de segmento, ainda no governo Dilma, e muito menos no governo Bolsonaro. Portanto, não houve um órgão que respondesse pela CNV, né? Respondesse pelo seu legado, pelo seu acervo. E houve a propositura de uma outra ação, e essa em Recife, por se não me engano, é Olimpo, o sobrenome, que era um delegado do DOPS de Recife. E os familiares, assim, pediam a supressão do nome do seu pai, avô, agora eu não me lembro a descendência, acho que é do seu pai. E foi a única vez, Arthur, que houve a determinação de retirada. E é chocante abrir o relatório da CNV e ter uma tarja preta, porque é mantida a classificação, é mantida a conduta, mas tem uma tarja preta.
Primeiro, porque é um documento histórico, né? A CNV, naquele momento, não era um documento histórico, relatório não era, mas agora ele é um documento histórico. Você não tarja documentos históricos, né? Você não tarja documentos assim sistematizados. Então, existe uma versão que está lá tarjada. Eu me lembro das conversas que foram feitas sobre a possibilidade de uma ação rescisória. Uma ação rescisória naquele contexto para que houvesse uma revisão dessa decisão transitada julgada. Até porque os jornais deram, naquele momento, que houve uma sentença e não houve recurso à sentença. Então, nem o Tribunal Regional Federal da Quinta Região pôde reexaminar o caso, o que torna ainda mais difícil a manutenção de uma decisão como essa, considerando que foi apenas uma decisão do Poder Judiciário, né? Monocrática, do juiz de primeira instância. Naquele momento, eu fico imaginando, naquele contexto ainda do governo Bolsonaro, quem prestou as informações, né? Para quem foi pedida a informação. Foi para o Arquivo Nacional, foi para a antiga Secretaria de Direitos Humanos, para a ministra Damares, que tipo de informação chegou à AGU. Então, assim, sem querer nem valorizar ou desvalorizar a Advocacia Geral da União, que é quem faz essas defesas, o contexto é um contexto muito desfavorável. E se a gente tem uma decisão, a gente poderia ter outra. Eu sempre temi pelo precedente, que é um precedente caro, um precedente de alteração do relatório da CNV. Muitas outras tentativas ocorreram, mas essa é a única alteração da qual eu tenho conhecimento. Não sei se eu te respondi, assim. Não, era essa a minha dúvida. Não tinha certeza se era uma caso. Se houve alguns casos, eu lembro que esse é o caso com a decisão que eu li há algum tempo atrás. Então, é exatamente isso. Eu agradeço, professora Carolina. Muito obrigado. Eu não sei se algum membro do público tem alguma questão. Acho que tem um comentário da professora Maria Luísa Tucci sobre o Banco de Dados do Arquivo Nacional. Mas não sei se algum membro do público gostaria de escrever uma pergunta no chat, se gostaria de levantar a mão e alguma colocação por escrito. Eu não sei se... Então, professora Maria Luísa, se a gente... acho que o público hoje talvez esteja um pouco tímido hoje, não sei se... Pode. Eu acho que ficaram assustados, viu, professora Carolina? Comigo, professora? Como assim? Não, com as informações. Assim vocês não vão me chamar de novo, me assusta. Não, eu vou aproveitar o silêncio aqui e a ausência das perguntas, mas espero que venham. Eu acabei de anotar aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? A Carolina deve conhecer muito bem o banco de dados do Arquivo Nacional, Memórias Reveladas, que eu cheguei a participar na época, logo no início, contribuindo com a documentação do DOPS, que nós chegamos a inventariar aqui em São Paulo, que foi assim, um dos primeiros projetos, né? Eu fiquei 11 anos trabalhando nessa documentação, e é exatamente isso que eu queria comentar, quer dizer, a importância da sua fala, e parabenizo também pela sua contribuição e as suas reflexões, que eu considero muito importante, principalmente nesse momento, quando nós temos, né, uma série de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídios em andamento, e acho que a sua fala nos remete a, vamos dizer, uma questão muito importante, que é a ideia, né, ou o conceito deixa eu ver, até anotei aqui, de persistência, né, e impunidade. Eu acho que essas duas questões, e que trazem exatamente esse fato de termos, tanto no passado como no presente, não só no Brasil, mas em vários países, o caráter sistemático, isso é importante, quer dizer, a palavra da sistematização da violência genocídia, ou, no caso, dos crimes, né, contra a humanidade, e que muitas vezes acabam se confundindo com aquela ideia, o conceito de um massacre, né? É muito mais pelo fato de ser sistemático e empreendido por um Estado. Eu acho que essa sua fala ela é essencial
para que a gente possa compreender e distinguir até mesmo as dimensões, né? E isso tem a ver com várias das versões que estão circulando hoje em função do debate, não é? Israel, Hamas, quer dizer, é genocídio, é crime de guerra, é crime contra a humanidade. Eu acho que a sua fala traz para a gente, tanto do ponto de vista vertical como horizontal, eu acho que isso também é uma metáfora também muito interessante, né, do problema do tempo histórico, e a impunidade, e tanto a impunidade como a persistência em tempo presente, né? Exatamente, tentar entender o passado, analisar os conceitos, como você fez, de uma forma, eu acho que muito didática para quem assistiu, e a questão da verdade e justiça, quer dizer, nem sempre a verdade é justiça e nem sempre a justiça é verdade. Eu acho que são elementos que compuseram de uma forma, eu acho que bastante explícita a sua apresentação, e que nos leva a repensar também, não apenas durante o governo Bolsonaro, mas a questão do negacionismo que persiste, não só com relação aos crimes contra a humanidade praticados durante a ditadura militar brasileira, mas a gente pode ampliar o leque, no caso, por exemplo, para a Argentina, que continua convivendo também com os mesmos negacionismos, né? E nós também, vamos até entender, problemas do negacionismo contra o Holocausto, né? Então, são dimensões, como você colocou, são dimensões a serem consideradas, assim, genocídio, ele pode atingir diferentes dimensões, como também a questão do crime contra a humanidade. Então, essa ideia do negacionismo em tempo presente ou dos negacionismos no passado nos remete a uma expressão que eu já vi em vários momentos e uso também, quer dizer, ela nos remete àquela ideia de que o assassinato ou a morte é praticada pela segunda vez. Quer dizer, nós já tivemos os mortos da ditadura, tivemos os desaparecidos, não é? E pela segunda vez vem alguém e que diz, olha, isso não existiu. Então, o negacionismo ele tem uma dimensão muito perigosa, não é? Com o problema de que a mentira, e principalmente hoje em tempos de redes sociais, quer dizer, a mentira prolifera, né? O negacionismo ganha um espaço através dessas aberturas diante de uma democracia frágil, né? E, por outro lado, a ideia do perigo, quando ele passa a ser relativizado ou pelo próprio Estado, passa a ser relativizado por grupos políticos, né? E, a partir daí, a sua fala acaba nos dando, então, um parâmetro histórico muito importante, quer dizer, desde 1977, vamos dizer assim, quando o processo da anistia, né, começa a ganhar corpo, e, a partir daí, como é que a questão da responsabilidade passa a ser tratada por uma democracia. E eu quero lembrar, e cito aqui, até deixei aberto, e indico aí para os colegas, né, eu tenho a impressão que a professora Carmen deve conhecer, esse livro que foi organizado pelo Arquivo Nacional, A Luta contra a Anistia, né, deixa eu pôr aqui na tela. É um livrão, um livro bastante denso, e ele traz documentos importantíssimos que foram anexados a partir de alguns anos antes, que constam dos prontuários e dossiês do DOPS, sobre o processo de abertura das próprias questões relativas à anistia, né? E, então, eu lembro aqui a importância dessa documentação do DOPS, que se estende até por volta da abertura dos arquivos, né? Em 1983, ainda nós temos documentos importantes sendo anexados, e eu tive o privilégio de analisar alguns desses dossiês da ditadura militar, onde encontramos em vários dossiês fotografias terríveis, eu vou dizer assim, acompanhadas de atestado de óbitos já identificados e também de presos desaparecidos, que passaram por tortura, passaram por prisões e também por situações bastante difíceis.
Então, eu acho que para vocês, da área de Direito, e eu aqui na área de História, e o professor Arthur, né, do ponto de vista internacional, eu acho que o conhecimento dessa documentação, eu deixo por aqui, até separei um dos folders, né, que fala da questão da impunidade, exatamente o que você estava colocando, são documentos importantes até para mostrar a história, né, e o próprio negacionismo da polícia, naquele momento, a polícia política, investindo contra, né, aqueles que falavam em anistia. Né? Então, a gente já tem documentado, a partir de 1937, no arquivo DOPS, nomes de pessoas e instituições, ou grupos políticos, ou grupos civis da sociedade civil, que estavam falando em anistia. Então, é muito interessante identificar e fazer um mapeamento, não é? Que grupos eram esses que estavam sendo observados, né? Eu lembro aqui o Grande Olho, né? De George Orwell, 1984, quer dizer, aquele grande olho observando quem naquele momento clama pela anistia, né? E aí entram os presos políticos que estavam no exílio, então nós temos ali uma lista importante de nomes, não sei se você chegou a passar pela questão daqueles exilados que foram trocados pelo embaixador americano, lembra, né? Lembra, mas pelo menos deve ter visto. Então, essa documentação, parte dela está no Arquivo Nacional, nas Memórias Reveladas, e em 2015 eu coordenei um livro que está também disponível, Controle dos Corpos e das Mentes, pelo Arquivo Nacional, onde o professor Jaime Antunes, que criou o Memórias Reveladas, ele apresenta um artigo importantíssimo sobre a questão da impunidade dos crimes políticos, ressaltando a importância da Comissão da Verdade. Então, Carolina, eu aproveito essa fala para te parabenizar, eu acho que é um privilégio a todos que participaram, não só da Comissão da Verdade, mas que conhecem esses arquivos, porque nós temos uma dimensão do quê? Da sistematização da prática do crime político. Como que ele foi abordado enquanto crime político e depois enquanto crime contra a humanidade, né? Então, as acusações da polícia iam em direção à construção do perigo político. E aqui, no caso da Comissão da Verdade, é uma desconstrução em busca de provas, exatamente para punir aqueles que praticaram o crime contra a humanidade, né? Então, eu acho que você foi muito feliz, inclusive na escolha do tema e nessa apresentação em 3 partes, né, das suas questões, e fica aqui um exemplo, eu acho que para debate também, de questões para que a gente repense hoje a questão da impunidade, a questão da justiça em tempos de democracia, né? Então, meus parabéns mais uma vez, e agradeço muitíssimo em nome dos coordenadores. Aliás, transmito aqui as desculpas do professor Paulo Casella e do professor Felipe, que devem estar saindo agora de um concurso, estão numa banca de concurso e não puderam estar presentes. Então, eu falo aqui em nome de todos, também em nome do CEPIM, do Instituto de Relações Internacionais e do LEER, né, que está aqui representado por mim e pela Luciana Terra, né? Então, Adriana. Então, meus parabéns mais uma vez e agradeço muitíssimo a sua participação. Arthur, se você quiser complementar, ou o pessoal que está nos assistindo, fica aberto aqui. Professora, me permite só um comentário sobre a sua fala? Pois não. Nos tempos, a justiça de transição tem sido definida em 4 pilares até então, né, que tem a ver com verdade, tem a ver com justiça, tem a ver com políticas de não repetição e tem a ver com reparação. É muito interessante perceber como, de alguns anos para cá, a memória tem se tornado o 5º pilar. E a senhora diagnosticou bem as razões disso, né? Então, seja na Comissão Interamericana, seja na relatoria da ONU, a criação de um grande pilar para dar conta dessa
onda negacionista que não é apenas em relação ao Brasil, não é apenas em relação à Argentina, que agora terá seus desafios, mas uma onda negacionista como um todo. É interessante pensar, né, que a memória, que é um tema tão importante para a história, né, vem hoje a ser hoje o grande, novo e importante bastião do debate da justiça de transição. A senhora falou do professor Jaime Antunes, a Comissão Nacional da Verdade tinha sede também no Arquivo Nacional, e foi lá que eu trabalhei muito com os historiadores, né? A coordenadora dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade era a Vivian Schack, historiadora do Arquivo Nacional. Tivemos a perda dela por um câncer muito recente, o que é muito triste, mas foi naquele contexto em que trabalhamos muito proximamente, e só foi possível o trabalho da Comissão Nacional da Verdade em virtude do acesso aos acervos, mas também do trabalho dos historiadores. Então, eu queria fazer esses dois registros que eu acho importante, agradecendo mais uma vez pelo convite e, enfim, mantendo a possibilidade de diálogo com o fórum. E que eu acho que é o tema, acho que a minha conclusão que eu quis adiantar era essa, assim, a gente precisa debater crimes contra a humanidade. Isso é muito importante. Obrigada. Obrigado, professora Carolina de Mello, professora Maria Luísa Tucci. O último comentário é um comentário considerando que nossa plateia está um pouco tímida hoje, então fazer um último comentário. O Carlos Perini gostaria de fazer uma colocação. Agora, como eu já fiz algum comentário, eu poderia passar a palavra para o Carlos Perini, mas eu acho que o Carlos Perini, se puder escrever a mensagem no chat. Acho que podia abrir a palavra para o professor Carlos Perini. Tá, ou conceder a palavra. Professor Carlos Perini. Aqui. Eu habilitei a participação. Carlos, acho que pode habilitar seu microfone para colocar. Oi, professor Carlos, onde você está? A gente não consegue escutar, acho que tem que habilitar seu microfone, mas eu não consigo habilitar. Você consegue abrir o microfone dele, Adriana? Não consigo também, estou tentando por aqui, não estou conseguindo. Você vai deixar uma mensagem. Deixa eu abrir o seu microfone. A gente não consegue ouvir. Ele vai escrever pelo chat, então. O microfone dele está com defeito, ele vai colocar a mensagem aqui. Enquanto isso, alguém mais do público gostaria de encaminhar? Ou levanta a mão que a gente abre aqui o microfone da participação. Siddhartha Martins. Siddhartha, habilitei a sua participação. Carlos, ele acabou de escrever a pergunta no chat, eu vou ler em voz alta, ou completamente pelo chat e pergunta. Então, Carlos Perini. No período da ditadura militar, os instrumentos jurídicos a respeito do combate, prevenção e responsabilização por crimes internacionais eram, de certo modo, incipientes, geralmente estabelecidos por tribunais internacionais ad hoc, a partir de requerimentos formulados à ONU e ao Conselho de Segurança. Na atual conjuntura e contexto jurídico internacional, já com o estabelecimento do Estatuto de Roma de 98 acerca da responsabilização individual pelo cometimento de crimes internacionais, a prevenção a essa espécie de atrocidade é mais eficaz do que os instrumentos disponíveis no sistema jurídico interno do Brasil, especialmente considerando fatos contemporâneos como o provável genocídio cometido contra os povos anomânicos durante o governo Bolsonaro, no qual não há perspectiva de responsabilização criminal.
Muito obrigado pela excepcional apresentação e obrigado a todos pelo fórum, foi um bem sucedido. Eu creio que a fala da professora Carolina. Aumentar. Obrigada, professor Perini. Eu concordo com a sua posição e eu só queria levantar uma questão que também existe um estudo de como as comissões da verdade, o Brasil é uma delas, têm sido importantes para a caracterização desses retratos, né, digamos assim, retratos, né, porque a caracterização de uma comissão da verdade de que houve genocídio, a caracterização, por exemplo, a Comissão da Guatemala caracterizou o genocídio indígena. Isso tem um impacto gigantesco, né? Então, acho que as comissões têm um impacto de uma verdade coletiva que pode ter muita relevância nas responsabilizações individuais. Siddhartha pergunta como aumentar a legitimidade da Comissão, imagino que seja da Comissão Nacional da Verdade. Me parece, Siddhartha, que o ano que vem é um ano muito importante. É um ano importante porque 2024, não só haverá um debate, né, sobre os 60 anos do golpe militar, mas também pode haver um debate sobre os 10 anos da Comissão Nacional da Verdade. E é um debate importante, não só para discutir 10 anos, o cumprimento das recomendações, o impacto da comissão, mas para discutir o futuro, né? Não é simplesmente criticar o que não foi feito, mas pressionar politicamente para que seja feita a retomada do debate, a retomada da legitimidade da Comissão da Verdade, como você provoca. Talvez esse foro possa, inclusive, no ano que vem, contribuir para isso, né? Nós temos aí a questão da recriação da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, nós temos um órgão de supervisão das recomendações da CNV, que nunca foi instituído. Me parece que é necessário retomar o debate, não no sentido de 10 anos atrás, mas assim, o que é essa década? O que foi essa década? O que vamos fazer depois dessa década, né, de 2024? Não sei se essa é a sua provocação, mas eu queria deixar que o tema não é um tema agradável em termos de governabilidade, não é um tema agradável para muitos segmentos, mas se nós chegamos até aqui é porque existe uma demanda, em especial, como a professora Ana Luísa coloca, que eu tentei enfatizar sobre passado, presente e futuro, né? Se nós demoramos tanto para instituir uma Comissão Nacional da Verdade e ela não estava lidando apenas com uma ruptura entre autoritarismo e democracia, entre ditadura e democracia, que ela contribua para o que a gente chama de aperfeiçoamento da democracia, né? Menos para a transição, propriamente, mas para o aperfeiçoamento da democracia. E isso é absolutamente fundamental para se discutir no Brasil. Então, acho que temos essa oportunidade de se dar no ano que vem. Obrigado, professora Carolina Campos. Queria, então, que, enfim, não temos mais manifestações do público, então acho que a gente pode, não sei se a gente pode encerrar as atividades de hoje, não sei, então, Maria Luísa, não sei se você quer fazer um comentário final. Não, eu só quero ressaltar o livro que nós publicamos pelo Arquivo Nacional. Aliás, eu não sei se você chegou a ver, Carolina, tem um artigo da... Deixa eu olhar. É o último artigo da Vivian Isaac, que é exatamente sobre as greves e violações de direitos humanos perpetrados pelo Estado ditatorial entre 1964 e 1985. Eu acho que ele fecha muito bem com as suas colocações. Eu deixo aqui anotado para vocês, é muito fácil localizar aí na internet, e está disponível, e é um livro que foi composto por 4 países envolvidos com questões de fascismos, vou falar aqui no plural, e esse encontro realizado no Arquivo Nacional deu origem ao livro Fascismos, Tempos de Fascismos, né, que está saindo agora a 2ª edição pela EDUSP, e que na época foi até indicado para Prêmio Jabuti.
Então, eu acho que são produções, né, acadêmicas muito importantes, e esse do controle dos corpos da mente envolveu vários pesquisadores da Itália, Portugal, Espanha e Brasil, né, todos eles centrados na questão não só da violação dos direitos humanos, mas também na questão dos fascismos, né, e da retomadas dos fascismos em tempo presente, né? Então, é isso que eu queria reafirmar e deixar disponível aqui para vocês. Arthur, querendo encerrar, então, mais uma vez, professora Carolina, ficamos à disposição, aguardamos seu texto para publicação. Depois nós vamos entrar em contato, dando os parâmetros direitinho para a formatação, tá? E também o seu certificado de participação. Bom, muito obrigado mais uma vez. E aproveito aqui já, como estamos finalizando o nosso ano 2023, né, a desejar a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, sem tantos negacionismos, mas muitas ações afirmativas, né, no sentido de renovação, não é, e recuperação de uma democracia tão fragilizada como a nossa. Podemos encerrar, Carolina, mais alguma coisa? Não. Gratidão. Então, boa noite a todos, agradeço aqui aos presentes, não é? E vamos, então, encerrar a sessão, pediria a Adriana, então, encerrar a gravação. Boa noite.